Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, onde a gente fala a cada dia um pouquinho sobre o Evangelho de Cristo. A mensagem de hoje é lá em Marcos 12, do 38 ao 34. E na mensagem de hoje a gente vai falar sobre um pouquinho como eu posso aprender a amar o meu próximo. Vamos iniciar a leitura agora. O primeiro de todos os mandamentos. Marcos 12, 28. Iniciando. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O escriba lhe disse: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o seu próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. O que a gente pode ter daqui? Que como a gente deve aprender a amar o nosso próximo. A gente tem que aprender a amar antes a nós mesmos, antes de amar o nosso próximo. Porque se a gente não aprendeu a nem se auto-apreciar, como que a gente vai apreciar a pessoa ao nosso redor? Por isso muitas pessoas sentem inveja, raiva do próximo por ganhar alguma coisa. Foi porque eles não aprenderam como eu posso dizer? Eles não aprenderam a apreciar a si mesmos. Em vez de viver a própria vida, eles vivem a vida dos outros. Porque estão frustrados com o que na vida dele não aconteceu e aconteceu na vida do outro. Em vez de focar em nós mesmos, como está dito da palavra, como está aqui na palavra, o Senhor Jesus nos mostra um ensinamento. Que quando viu que aquele homem conhecia da palavra, ele não, competiu, porque a gente não foi chamado para competir, porque o reino de Deus é sobre estarmos próximos um dos outros, não é sobre competição, porque cada um vai ter o seu no juízo, porque a gente foi chamado para ter relacionamento com o Senhor. E não para competir com o outro, ficar vivendo a vida dos outros, ligando para o que o outro tá fazendo. Porque você vai tomar conta do que você tá fazendo agora, e não do que a outra pessoa tá fazendo. Por isso que a gente tem que viver... e sair do foco. E voltando ao assunto, como a gente deve aprender a amar o nosso próximo. Aprender a amar a nós mesmos e lembrar da nossa identidade em Cristo, de filhos amados, de filhos que... Lembrar que a gente foi remido pelo sangue e que nenhum pecado é a nossa identidade. A nossa identidade está em Cristo e nós somos remidos pelo sangue dele. Então a nossa identidade não está em Cristo, não em nada que a gente faz. Pois nós somos remidos e tudo que... Pois a partir do momento que a gente creu que o Senhor Jesus era o Salvador da nossa vida, a gente foi remido pelo sangue dele. E ele nos salvou. Então é isso que... E também, uma forma...
Pois quando a gente aprender a amar a nós mesmos, a gente consegue dar amor pro nosso próximo. E automaticamente a gente tá retribuindo e amando o nosso próximo. Então é isso que eu aprendi um pouco nessa semana, no meu relacionamento com o Senhor. Que se você gostou do conteúdo, venha se inscrever, venha habilitar o sininho de notificação. E que Deus abençoe a vida de vocês. Deixe seu comentário se você quer estar falando algo, que eu vou adorar responder. E que Deus abençoe a vida de vocês. Não se esqueça que Jesus ama vocês. Tchau!